Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar o teu faturamento com isso. Sou Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Contigo? Tudo numa boa. Vamos gravar sobre B2B e B2C, o poder de um CRM completo. Pra quem não sabe, a gente deu uma risadinha porque a gente já gravou e deu um erro no podcast, deu um problema no podcast. O Ariel queria me matar, mas tá tudo certo, vamos gravar de novo porque vai ficar melhor do que o primeiro. Isso aí. Bora lá. Lembrando que esse podcast aqui é patrocinado, idealizado e executado pela SR Consulting, a maior consultoria de Salesforce e a mais indicada pelo próprio Salesforce aqui no sul do Brasil. E se tu quiser entrar em contato depois, né, depois de ouvir o podcast, ou não, antes também tá tudo certo. Vai estar sempre um QR Code aqui passando na tela e o link aqui na bio. E Ariel, sobre esse assunto, vamos contextualizar ele, como a gente já gravou faz alguns dias, porque aquele dia a gente ficou com raiva e não quis mais gravar. Vamos relembrar sobre o que são. Esse episódio a gente vai falar sobre as Business e Personal Accounts. E eu queria que tu me contextualizasse de novo para eu lembrar qual é a diferença de uma para outra, o que são as Business e Personal Accounts ali. Beleza. Esses nomes, eles são exclusivos ali da funcionalidades da própria Salesforce, né? Então, para tratar canais B2B e B2C. Então, quando eu falo de Business Account, eu tô falando quando eu tenho um canal B2B. O meu cliente é uma empresa. E o Personal Account, ele é mais direcionado para quando o meu cliente, ele é uma pessoa física. Entendi. Né? B2C. Então, ele tem algumas diferenças na estrutura ali, né? Por exemplo, quando eu falo o objeto account, ele representa o cliente, certo? Uhum. No CRM, ali no Salesforce. Quando eu falo de business account, o account, no account eu coloco os dados da empresa. Nome, razão social, CNPJ, inscrição, dados, né? Dados vinculados à empresa. E aí, vinculado a esse account, eu tenho os contacts, os contatos, que daí são as pessoas vinculadas àquela empresa. Então ali eu vou ter o gerente comercial, o gerente financeiro, sei lá, líder de CRM, de TI da empresa. Eu consigo colocar nome, dados de contato, cargos, né, e tudo mais ali dentro. Fica atrelado vinculado dentro do account que é a empresa. Uhum. Quando eu olho para o Personal Account, eu tenho ainda account e contatos, mas eles são um só, eles são um mesmo. E isso é uma limitação técnica da própria Salesforce, intencional. Quando eu tenho uma conta do tipo Personal Account, eu só posso ter um contato, que é a própria conta. Sim, entendi. Pela própria account ali. Exato, e ali eu posso colocar nome, e-mail, data de nascimento, CPF, RG, dados vinculados a uma pessoa. Uhum. E me diz uma coisa, surgiu na cabeça aqui, por exemplo, tem algumas empresas que lidam tanto com B2B quanto B2C, né? Tem algumas empresas que fazem venda para os dois. Perfeito. E como é que o Salesforce lida com isso daí? Perfeito. Por isso que realmente é poderoso, né? O CRM poderoso, ele desbloqueia os dois canais de vendas. Então eu consigo, quando a gente fala de configurar N funis de vendas, ele já engloba essa parte de Personal e Business Account. Por quê? Uhum. Eu posso ter N funis de vendas para Business Account, inclusive. Vamos pensar no meu canal B2B. Eu tenho um tipo de venda, sei lá, venda única e venda recorrente, que são dois canais diferentes, vamos supor. Mas ambos são B2B, para empresas. Eu consigo, então, criar um canal recorrente para B2B e único para B2B. E no meu canal B2C eu tenho dois funis diferentes também. Eu consigo ter, então, 4 tipos de funis de vendas, 2 de B2B e 2 de B2C. Todos eles são objeto account. O que diferencia um de outro é o tipo de registro, o record type. Então, quando é o record type business account, eu tenho um comportamento. Quando é record type personal account, eu tenho outro comportamento. E eu consigo criar funis de vendas ilimitados e vincular esses record types. Entendi. Entendeu? Entendi. Daria pra tu ter um fluxo, por exemplo, do Market Cloud lá, tu ter um fluxo específico só pra business e um fluxo específico só pra B2C. Exato. Para o consumidor final. Isso aí. Isso. Exato. Então, e aí eu consigo ter a minha gestão de carteira, eu posso fazer ela geral, olhar todos os accounts, ou eu posso segmentar, eu quero ver a minha carteira B2B e minha carteira B2C. É basicamente a nível de relatório, painéis, a gente conseguir segmentar pelo tipo de registro. Sim. E não corre o risco de acontecer duplicação de dados dentro desse... Por exemplo,
eu atendi o Ariel da SR, tá? Aí eu fui lá e cadastrei a SR e botei como contato o Ariel. Uhum. Mas daí o meu colega, o outro vendedor ali da empresa, atendeu o Ariel e não cadastrou como SR. Uhum. Cadastrou como person account. Uhum. O Ariel, empresário e tal, às vezes não de propósito, mas Uhum. um erro ali na hora do modus operandi, não tá bem orientado, alguma coisa assim. Uhum. Cara, isso pode acontecer, só que se tu pensar na definição, no conceito, não é um problema. Uhum. Por quê? O CRM é Customer Relationship Management. Então eu tô olhando o meu cliente, certo? Quando o Ariel tá vinculado na SR e eu tenho o account SR ali, por exemplo, eu tô com o account SR Consulting, que tem o CNPJ ali, é o meu canal B2B. Tô vendendo pra SR. O meu contato é o Ariel, beleza. Mas o meu cliente é SR, não é o Ariel. Agora, no meu canal B2C, se eu tenho o Ariel como meu cliente, tu entende que eles são cenários diferentes, eles estão em contextos diferentes. Sim, teoricamente. Entendeu? Mas e se... Sabe aquela coisa que o vendedor, às vezes, ele tá atendendo a SR, mas na hora ali do cadastro, ele cadastrou o Ariel como se fosse... Entendi. A SR, entendeu? Isso que eu digo. Mas existe como ter algum tipo de deduplicação de dados nesse sentido ou não? Pode ter, isso pode acontecer. E inclusive no caso na Portobello tinha isso. Eu tinha clientes onde eu deveria usar person account e ele tava como business account. É, isso aí, exatamente. Sim, isso aí. Perfeito. Aí, esse é um outro ponto. Então, podemos aprofundar nisso, sim. Mas isso pode acontecer. O ideal é tu guiar o teu vendedor por um fluxo que seja fácil para ele. Orientar melhor o humano. E difícil errar. Exato. Orientar para quando é uma pessoa, por exemplo, é o canal B2C, eu tô vendendo para a pessoa, eu vou seguir o fluxo da pessoa e cadastrar ele como cliente, não a empresa. Agora, e o contrário também. Então, eu tô vendendo para uma empresa, eu vou seguir no canal B2B. Mas pode acontecer de entrou, tá errado, né? E aí a gente tem processos, inclusive nesse projeto de duplicação da Portobello, a gente criou alguns algoritmos, uns scripts para migrar business account para person account e person account para business account. Então a gente identificar, cara, esse aqui é um cenário de person account e ele tá como business. Então o script ele executa vários passos e o detalhe é que para tu ver as peculiaridades, para migrar do business account pro person account eu tenho vários requisitos para cumprir. Então o algoritmo ele valida uns 7 critérios para daí converter. Isso inclusive no projeto lá de deduplicação a gente tornou como um botão. Então, caso, por exemplo, entrou por algum motivo, a gente guiou o fluxo para que isso praticamente se reduza a zero, mas eventualmente pode acontecer, porque é um cadastro manual, as pessoas podem realmente errar. Então, para a pessoa poder, a nível de botão ali, clicar no botão para converter para person account. E aí ele faz alguns requisitos, ele verifica, por exemplo, se essa pessoa que está cadastrada como business account tem mais de um contato, o próprio Salesforce não permite converter para um person account por causa daquilo que eu falei antes, é 1 para 1. Né? Eu só posso ter um contato. Então ele tem vários requisitos ali, ele não pode já estar habilitado na comunidade de parceiros, porque tem esse detalhe. O business account, ele tem algumas coisas por baixo ali. O person account e o business account, no momento que eu ativo as comunidades, o Experience Cloud, quando eu ativo um person account, ele vai para um tipo de comunidade. Quando eu ativo o Experience do business account, ele vai para outro tipo de comunidade. Entendi. O business account, quando eu ativo para uma comunidade, eu tô falando dos meus parceiros, representantes de vendas, parceiros comerciais, franquias. Então, eles entram no meu portal de parceiros, que daí ele tem acesso aos meus objetos internos, ele pode olhar meu lead, pode olhar minha oportunidade, se eu quiser, né? Óbvio. Sim. Mas ele tem essa possibilidade. E quando eu uso o person account para uma comunidade, eu tô falando de uma comunidade para clientes. Aí eu tenho alguns segmentos, foi até isso que eu te falei off-topic, que eu tava falando ontem sobre isso. Quando eu ativo para cliente, eu ainda consigo criar um B2B como cliente. Então eu crio o B2B como parceiro, ou o B2B como cliente, ou o B2C como cliente também. Então tem esses detalhes. E aí eu consigo então, por exemplo, cara, eu vendo para B2B, ou eu tenho parceiros B2B. Eu tenho a possibilidade de criar um portal para meus parceiros, eu tenho a possibilidade de criar um portal para meus clientes B2B e criar um outro portal para meus clientes B2C. Então tem todo esse mar aí de possibilidades que depois a gente pode aprofundar no episódio de licenças ou no de comunidades ali depois.
Cara, já que tu tocou nessa questão aí das diferenças de comunidade e tudo mais, do business e do person, quais são as principais diferenças entre eles ali, do business Boa. e do person account? Alguns eu já comentei, só reforçando então. Business account, conta B2B para empresas, eu atendo empresas, eu vinculo no account os dados da empresa, tem os contatos, que daí eu vinculo os dados das pessoas atreladas àquela empresa. Eu posso ter até 10 mil registros de contatos vinculados a essa empresa. Ela permite a ativação do recurso de hierarquia de contas para atender grupos econômicos, então, ou holdings, esses grupos empresariais. Então, pensando assim, até num próprio cliente nosso, não vou abrir o nome, mas eles atendem a Paquetá. Paquetá é um grupo, eles têm vários CNPJs ali, então, várias franquias, alguma coisa assim. Até para matriz e franquias também atende essa questão de hierarquia de contas. O que acontece? Eu posso atender a matriz ou eu posso atender franquias e outras unidades que são outros CNPJ. Então, eu tenho a conta pai ali, ou a mãe, que é a matriz, e aí que derivam dela todas as franquias. Então eu consigo ter essa visão de organograma ali, sabe, das empresas, e eu consigo tirar pedidos ou oportunidades, vendas vinculadas a tanto a matriz quanto as filiais, e eu consigo ter uma visão granular quanto macro daquele grupo, entendeu? Entendi. Então ele habilita algumas visões interessantes, tá? O business account, que nem eu comentei, quando eu ativo ele, dependendo da licença, eu consigo ativar ele num portal, né, um Experience Cloud. Eu consigo ativar ele para uma partner community, que é a comunidade de parceiros que eu comentei, ou para uma customer community, que é para os meus clientes B2B que eu atendo. Por padrão, o Salesforce vem com o business account ativado e o person account não. Entendi. Tem que ativar ele. Entra ele. direto no Entra business. direto o business account. Se tu tiver desavisado, tu sai usando como se fosse person isso direto acontece. business. Exato. Por isso que daí acontece tem cenários em que é um person account, mas ele tá no business account. É porque o person account nem tá ativado. Entendi. Entendeu? Então tem vários assessments ali, discovery, que a gente fez em leads ali, prospects, que a gente olhou, ele vem de B2C e tá usando o business account. Sabe? Então tá entrou, é tipo tu colocar o triângulo no quadrado, assim, sabe? Entrou, mas não encaixou certinho, sabe? E tem um ponto, né? Há um tempinho atrás, o person account tu tinha que ativar via chamado na Salesforce. Abria um chamado com suporte, eles atendiam e ativavam lá, e aí tu tinha que... Ainda tem alguns requisitos que tu tem que cumprir, mas hoje tá bem mais fácil. Tu vai no person account ali no próprio setup da tua org, e aí ali tem os checklists, o que tu precisa configurar, tem algumas coisas na organização que tu precisa configurar, de perfis e tudo mais. Estando apto, é só dar um ativar e tá pronto. Algumas outras peculiaridades ainda também do person account, que nem eu comentei, só reforçando, quando tu cria um person account, ele automaticamente já cria um contato. Que nem a gente falou, eles é o mesmo, né? Então eu criei o person account, ele já vincula o contato. Por exemplo, criei o Rafael Dalla, então eu tenho um account Rafael Dalla, tenho um contato Rafael Dalla, e que no momento, se eu acessar no Rafael Dalla contato e cliente, é a mesma tela. Ele vai ir pra tela do person account. Entendi. Um outro detalhe mais para admins, tá? Quando eu vou controlar eu tenho, por exemplo, business e person account ativos na minha org. Quando eu vou controlar eles, eu consigo criar um layout diferente pro business account e um layout diferente pro person account. Só que tem algumas coisas que eu olho em objetos diferentes. Por que eu botei entre aspas, pra quem não tá vendo, né? Eu fiz sinal de aspas aqui, né? Objetos diferentes. Porque quando tu ativa o person account, tu vai no setup dos objetos, ele lista os objetos que tu tem lá, tem um objeto person account e tem um objeto account. Só que eles são compartilhados, no final é tudo account, tá? Só que o que tem no person account é algumas especificidades do person account. Então o layout de tela customizado pro person account é ali. Tem algumas coisinhas que são ali. Mas os campos, outras coisas, é tudo no objeto account. Por isso que fica um pouquinho confuso, sabe? Nesse cenário. Aí, por último, a última diferença que a gente vê até, que é bem visual, é até no próprio funil. Por exemplo, quando a gente fala do lead, tá? Como eu tô com o person account habilitado, eu consigo ter o meu lead B2C, o funil do lead B2C e B2B. E aí, quando eu vou converter esse lead do tipo B2B ou B2C, ou person e business account, quando eu tô no funil do B2B,
e eu vou converter o lead, ele traz certinho ali na tela, tu vai converter, ele tem 3 registros. O lead vai virar 3 outros registros. O account, que daí ele tem os dados da empresa, o nome da empresa. Se eu já coletei lá no funil a razão social, CNPJ, ele já pode migrar, eu mapeio isso, tudo certo. Ele vai pro account, e ele vai criar um contato, que daí é com o nome do lead, o e-mail do lead, o telefone do lead, vai ficar no contato, e uma oportunidade, que daí é a negociação que eu tô convertendo, eu gerei uma oportunidade, é uma oportunidade de venda. Sim. Quando eu tô no funil B2C, eu vou gerar 2 registros, que é o account, o person account, e a oportunidade. Eu não gero mais o contato, porque ele gera automático por debaixo dos panos, e é o mesmo registro. Então, entendi. Uma dúvida que ficou pra mim foi sobre, por exemplo, assim, uma empresa que lida com franquias, beleza? Vou dar um exemplo da V4, que é um cliente de vocês. A V4, porque como a V4 atende, eu acho que tanto business, ele é tudo business, né? Mas enfim, pode ser. Eu tenho clientes que têm B2B e B2C. Tá. A Porto Belo é um. Tem os 2. Pois é, daí assim, mas se a gente estiver lidando com franquias, tá? Tá. E aí, lógico, o meu franqueado A, ele tem um acesso ao sistema ali, que às vezes o franqueado B não tem. Por exemplo, um não pode, às vezes, enxergar o lead do outro. Tá. Né? E como é que o sistema lidaria com a questão de duplicação de dados quando as 2 franquias atendem e as 2 vão adicionar no sistema? Cara, tem várias formas de tratar isso, tá? E esse cenário aconteceu no projeto de duplicação ali da Porto Belo. Eles têm o mesmo cenário. Uma loja não pode ver o lead da outra. Na verdade, não é o lead, eles trabalham já com a carteira de clientes. Tá? Entendi. O lead, ele tá aberto, mas a carteira de clientes não. Então, quem já é cliente. O que acontece? Quando por exemplo, eu sou uma franquia da Porto Belo e tu é outra. Tá? Aí, quando a franquia do Ariel vai cadastrar o Léo, por exemplo, o Léo, pra quem não sabe, né, tá nos bastidores aí, nos ajudando. O Léo, eu vou cadastrar, ele já é cliente da tua franquia. Isso foi uma implementação que a gente fez junto com a Porto Belo. A gente avaliou ali pra eles, esse é o cenário que se adapta. Sim. Então, no momento que eu vou cadastrar esse cliente, ele vai validar na minha base, e aí ele não tem limitação, ele vai ver a base inteira. Eu vou validar. Eu botei os dados do Léo lá, ele vai checar. Já é um cliente. Então não tem como... Eu não posso cadastrar ele. Mas eu posso dar um atendimento. Eu posso gerar um atendimento ali pra ele. Isso pode. Tá, e daí deixa eu te perguntar, porque daí é que vem a minha pergunta maliciosa do negócio, porque no mercado imobiliário eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. O canibalismo entre os... Exatamente. Então assim, o Léo chegou ali e ele botou uma business account, tá? O Léo chegou lá cadastrando CNPJ. Tá. E aí, ele bateu ali na trave da duplicação de dados. Tá. E aí o vendedor, como um bom vendedor, quer vender e vai usar uma lista do vendedor, né? Não deu pra eu cadastrar o CNPJ. Me dá o teu CPF. E eu vou cadastrar como person account. Como é que o sistema lida com isso? Mas é que nesse caso, nesse cenário que eu falei, ele não conseguiria cadastrar o CNPJ, mas ele faz a venda pelo CNPJ. Entendeu? Então ele não vai barrar. Ele não precisaria mudar isso. Sim, não é um atendimento exclusivo daquela franquia que foi cadastrada. Exato. Mas e se fosse... É que no mercado imobiliário tem muito disso. Às vezes a imobiliária lida com... ele tá cadastrado pro Ariel e ele entrou pro Rafael. E aí, cara, só o Ariel pode atender ele. Não, o Rafael não pode dar atendimento pra ele. Mas daí os corretores fazem essa... assim, é difícil a ferramenta conseguir barrar o jeitinho brasileiro. Sim, né? Isso aí, é o jeitinho. Cara, eu já vi em clientes nossos... O problema não é a ferramenta, é o vendedor, na verdade. Eu já vi em clientes nossos, cara. Os usuários dos clientes nossos, quando a gente botou assim, cara, tu só pode passar por aqui informando o CPF do cliente. Ele achou uma ferramenta que é muito comum para desenvolvedores, que é o gerador de CPFs. Ele vai lá e gera um CPF e bota. Sim, e aí, outro CPF. Entendeu? Sim, daí o problema é o humano mesmo. É complexo. Mas assim, eu acho que esse é um cenário de um discovery que a gente fazia, um assessment do SR. Vamos entender quais são os cenários que estão correndo e o que a gente consegue aparar aqui e botar um fluxo melhor pra garantir, sabe, ser mais assertivo. Mas sei lá, eu cadastrei um lead com o CPF do Léo. Aí tu quer tentar cadastrar, ele vai dizer que não pode, que já tem esse lead esse CPF cadastrado. Ele botaria outro
e aí entraria o mesmo nome com um CPF diferente, tá? Aí nesse mesmo cenário da Porto Belo que a gente fez, por exemplo, o algoritmo de deduplicação ia identificar. Ele não ia barrar, o usuário ia conseguir, tipo, tu vendedor Dala, conseguiu cadastrar ele com um CPF diferente, fazer a venda pra ele, e eu tenho 2 Leonardos diferentes na minha base. Um com um CPF que é o certo e outro que é o que tu burlou, tá? Sim. O algoritmo de deduplicação ia verificar. Pô, opa, eu tenho o exato mesmo nome, a mesma pessoa com CPFs diferentes. Ele ia já ligar um alerta pro time de back-office. Entendi. Que eu faço com isso. Aí eu poderia chegar no teu CPF, no teu CPF, Aham. no Dala e dizer, o que aconteceu aqui? Entendeu? Eu não barrei, mas eu dei insumo Sim, entendi. pra inteligência comercial olhar e dizer, opa, tem alguém furando o meu processo aqui. Entendeu? Sim, tá. É uma alternativa. Se ia resolver, não sei, mas a gente pode, né? Não, mas é interessante, é bem interessante. Já ajuda muito, já. É. Não, e daí tem o nomezinho de quem fez, porque tu é um... Se eu fiz na Partner, agora, né, fazendo jabá. Se eu fiz uma boa implementação, usei a Partner Community, o Rafael Dalla é um usuário da minha Partner Community, porque tu é um franqueado meu, é um parceiro. Sim. Eu tô com o teu usuário logado lá. Tu cadastrou o Leonardo com um CPF diferente. E eu cadastrei ele lá, então a gente consegue ver. Aí eu só chego em ti. E aí, o que aconteceu? só já chega na mijada, já. Não, mas show de bola, show de bola. Inclusive, já que tu entrou no jabá aí, ó, eu vou te provocar. O Ariel falou sobre a questão do assessment, né? E há bem pouco tempo atrás a gente fez um webinar sobre duplicação de dados, sobre deduplicação de dados, na verdade, né? Sobre o problema da duplicação de dados. E a gente fez uma oferta lá sobre o assessment, né? Que é o assessment é uma análise. O que é o assessment, mais tecnicamente falando? Vou colocar assim, é uma imersão, uma micro-imersão que a gente faz no negócio do cliente. Então é pegar esse teu cenário, por exemplo, daqui a pouco tu é um dono de uma imobiliária ou de uma rede imobiliária e tá com esse desafio de leads aí. Pô, eu tenho o corretor que tá canibalizando o lead um do outro. Como que a gente pode resolver? Tem o Salesforce ou tem um CRM, né? Aí a gente faz uma imersão nesse teu cenário e aí conforme em experiências que a gente tem, nossos cases, a gente vai te dando algumas dicas, né? Algumas soluções de como que a gente pode implementar um processo adequado que vai resolver esse teu gap e atingir o teu objetivo esperado. É botar os óculos do cliente, a visão do cliente, entender os desafios, o cenário, pra gente propor uma solução técnica que seja aderente e que gere os resultados esperados. Show de bola. Então, assim, ó, pra quem não sabe, dentro desse webinar, esse processo de assessment é um processo que é cobrado pela SR e é um processo que chega a sair bem caro, 30 mil reais não é nenhum absurdo pra quem tá habituado no processo no ecossistema Salesforce, né? Então, vou fazer uma provocação aqui. Se tu tá assistindo o podcast esse daqui, B2B, B2C, e tu quiser entrar em contato com a SR, e manda pra eles lá, ó, eu vim pelo podcast B2B, B2C, e de repente, o que tu acha da gente isentar também quem entrar por esse podcast aqui? Uma boa provocação, mas acho que vale. Fechou? Mas tem que mandar B2B, B2C. Se não enviar lá, ó, vim pelo podcast B2B, B2C. Se mandar esse código aí, daí a gente isenta essa... Ó, já encaixei jabá já aqui, ó. Mas, cara, vamos seguir aqui a ideia. Ariel, e da tua experiência, quais são os maiores desafios na hora da implementação do B2B, B2C, da Business e Personal Accounts? Cara, eu vou estar resgatando alguns dos assuntos que a gente falou, elencou vários pontos, né? Fez um comparativo ali, botou um do lado do outro, mas daí vinculados mais na prática. Então, dos primeiros é o que a gente já tinha mencionado, por exemplo, o cara implementou a org dele, nem sabia que existia o Personal Account, e isso acontece às vezes, né? Tem esses cenários. Então, ele nem sabia que existia o Personal Account, tá atendendo B2C, daqui a pouco ele atende os dois, B2B, B2C, tá tudo misturado no mesmo tipo de conta. Esse é um desafio, e aí o desafio é migrar da forma correta sem perder informações também. Isso a gente ensina um pouco mais no webinar de deduplicação de dados. Os próximos aí que virão. Mas assim, então tem esse código, esse script de migração do Business Account pro Personal Account, porque é o cenário mais comum. Normalmente é um B2C que tá como B2B. E aí eu tenho que migrar. E ele é o mais complexo, porque ele tem mais regrinhas ali pra migrar. Do B2C pro B2B é mais tranquilo, não tem... É só fazer o código ali, a migração e tá tudo certo. Um outro desafio é quando eu tenho ambos os recursos já ativos, sendo utilizados, porém
os meus usuários não estão com um fluxo adequado e não estão cadastrando eles corretamente. Então eu posso ter esse cenário de ter funis diferentes e daqui a pouco duplicidade de dados. Então eu tenho a mesma pessoa, um cadastrado com CPF, outro com CNPJ. Então esse algoritmo de deduplicação, ele vai ter que entender essas duas realidades de contas, né? Inclusive, no próprio projeto da Porto Belo que a gente fez a deduplicação, a gente olhou o que estava duplicado entre os business accounts, o que estava duplicado do business pro person e o que estava duplicado só entre o person. Entendeu? Por que tinha que fazer tudo isso? Por causa das limitações. Eu tenho as peculiaridades de cada um. Eu não consigo fazer um merge de conta. Esse é um outro ponto até interessante, que eu acho que a gente não falou. Esse é uma outra complexidade. Eu não consigo fazer um merge de conta B2B com B2C. Mergear na mesma conta. Eu tenho que ou converter uma para e mergear elas, entendeu? Entendi. Então, eu, por exemplo, eu tenho o Dala B2C e o Dala B2B. Eu tenho que ou converter o B2B para B2C ou o B2C para B2B. Entendi. E aí mergear os dois. Então eles têm que estarem no mesmo tipo. Mesmo Exato. Formato. E aí isso começa a gerar complexidade, porque daí pensa assim, eu tenho, por exemplo, vamos pensar um cenário mais... o pior possível. Eu tenho 4 registros do Dala no B2B, 4 registros do Dala no B2C. Então eu vou ter que ver os 4 do B2B, mergear entre eles e tornar um só do B2B. Eu vou ter que pegar os 4 do B2C, mergear entre eles, e aí eu posso ter informações diferentes. Em um do B2C eu posso ter e-mail, no outro eu tenho telefone, no outro eu tenho endereço, entendeu? Então eu tenho que mergear isso num B2C Rafael Dalla que tenha nome, e-mail, telefone e endereço. Que esteja tudo certo. Com a maior qualidade possível do dado. Então mergeei isso tudo. Agora eu tenho um Dalla B2C e um Dalla B2B. Agora eu tenho que entender, ele deveria ser B2C ou B2B? E agora? Sim, agora pra qual que eu transformo? E agora? E aí, tá, beleza, identifiquei que o Dalla tem que ser B2B. E agora, como é que eu pego os dados do B2C e boto pro B2B? Porque são dados diferentes, às vezes não encaixa. Eu tenho uma empresa... né? E às vezes a gente tá falando do banco de dados de quantos? Eu tô falando da data de nascimento do Rafael Dalla. Então eu tenho que botar na data de nascimento do contato Rafael Dalla, né? E não no account. O account é a empresa, Brada Marketing. Então a gente tem essas questões, né? Começa a ficar complexo. Entendi. Tipo, tu tá dando um exemplo de uma pessoa, mas daqui a pouco meu banco de dados tem 20 mil, 30 mil. Nesse cenário aqui desse projeto que a gente tá falando, era 1 milhão de contas. O legal é que tu vai lembrando e daí tu vai botando pra fora tudo que tu sentiu. Né? A gente rindo aqui, uma lágrima assim escorrendo. Mas é isso. Cara, lógico, eu sei que é uma pergunta um pouco... enviesada. Exatamente, tem um viés aqui, mas tipo, como que uma consultoria em si pode ajudar na implementação e otimização ali do business e personal accounts? Boa. Cara, inúmeros fatores, né, acho que assim, consolidando tudo que a gente falou ao longo do episódio, daqui a pouco tu tá usando os teus canais, os recursos de forma errada e nem tá sabendo, né? Então, até pra isso, pra trazer consciência pra ti desses recursos, de eu conseguir segmentar esses meus canais de vendas, fazer bom uso, saber quais as ferramentas corretas eu usar pro meu canal B2B, meu canal B2C, eu conseguir fazer uma gestão adequada dessa carteira de clientes, tratar eles da forma correta. Daqui a pouco eu tô com um mar de contas duplicadas, B2B, B2C, né? Eu ativei o personal account, não tô usando ele da forma correta, não tô conseguindo habilitar ele no portal de parceiros da forma correta, né, o portal de clientes e etc. Eu quero deduplicar minha base, né? Então, até o próprio case, né, Porto Belo, que a gente tá falando de um projeto de alta complexidade, altíssimo risco. A gente falou no episódio anterior também, né, de publicação, né, de dicas de publicação, de ter um projeto de deduplicação dessa complexidade, subir para produção sem precisar usar o plano de rollback, é usar uma consultoria com bagagem, com expertise que tenha cases de sucesso, né? Então, acho que faz toda a diferença no projeto, e parar para pensar num projeto dessa complexidade, onde eu poderia parar minha operação de vendas. Será que sai muito caro usar uma consultoria? O que é mais caro, né? É eu ter um parceiro
especializado com esse know-how, Sim, ou daqui a pouco eu correr o risco de parar meu time de vendas aí, né, por sabe-se lá quanto tempo, num projeto Sim. dessa complexidade. Total. O certo e o duvidoso, né? Que nem a gente conversou no outro episódio, que é o core do negócio. Parar um Exato. time de vendas da Porto Belo, por exemplo, é quantos milhões em um dia, né? Então, Vários. Vários milhões e de repente não tem um plano de rollback ali. Inclusive, bom, já também assistiu o episódio anterior, é interessante. Porque... Pra quem não viu, ficou bem legal. Exatamente, ficou bem clara essa questão do rollback ali, os riscos envolvidos, né? Oriel, e só pra ficar mais claro, assim, que me veio na questão, como que o mau uso, né? O mau uso de business e personal account pode impactar na experiência do nosso cliente final. Assim, tem vários pontos. Por exemplo, daqui a pouco eu não tô com os meus fluxos, os canais de vendas bem definidos, certinho. Daqui a pouco, né, eu posso gerar uma duplicidade de dados, né, que nem a gente estava falando. E nessa questão, a duplicidade de dados impacta direto, porque o cliente, a gente como empresa ali, atendendo o cliente, eu não vou ter a visão 360 dele. Então eu vou ter as informações fragmentadas em contas, em registros diferentes, que eu vou ter uma visão parcial daquele cliente, do histórico daquele cliente com a minha empresa. E aí isso já é o suficiente pra bagunçar um pouco a experiência. Mas também, eu quero melhorar a minha experiência do cliente, eu quero gerar um portal pra ele, onde ele consiga fazer as funcionalidades dele. Daqui a pouco, se eu cadastrar ele da forma errada, eu não vou conseguir habilitar ele no portal correto. Por exemplo, eu tenho licenças de B2C, um portal B2C, eu cadastrei ele como B2B. Não vai rolar, né? Então, tem todas essas questões. E aí, daqui a pouco, eu tô impedindo de melhorar, me aproximar do cliente, gerar mais ferramentas para melhorar a comunicação, o acompanhamento seja lá, né, dos meus pedidos, de todo o meu ciclo de vida ali com o cliente, e isso impacta, né, no final das contas ali na experiência dele. Sim, poder usar todo o potencial das comunidades ali do Salesforce, na verdade, para o cliente certo, porque se tu cadastrar de uma forma errada ali, pelo que eu entendi, ele gostaria de acessar certas ferramentas que não vai conseguir acessar. Exato. Na ferramenta. Exatamente. Ariel, falamos de tudo aqui sobre business e personal accounts, mas conseguimos conversar sobre tudo ou tem algum detalhe que tu acha, Rafa, acho que era importante falar sobre isso? Não, acho que foi. Foi bem completo, né? O episódio foi bem completo, bem bacana. Talvez tenha algumas coisas, hein, mas de cabeça não me lembro mais. Mas se tu lembrou de alguma coisa que a gente não falou, já deixa aqui no comentário, vocês não falaram sobre isso, então já comenta aqui embaixo pra gente poder trazer de repente um outro detalhe sobre isso, ou gravar um vídeo específico sobre isso, pra gente poder ter material aí pra te ajudar. Lembrando que quem não segue esse canal ainda tem que seguir lá, se inscrever, né, no canal, isso é importante, a chamadinha ali. Quem tá escutando no Spotify, avaliar lá, dar sua avaliação honesta, 5 estrelas ou menos não avalie. Tua avaliação mais honesta desde que seja 5 estrelas. Desde que seja 5 estrelas. Show de bola. Então, é isso. Lembrando que se quiser entrar em contato com a SR, tem o site aqui embaixo. O episódio tem um código aí escondido aí no meio. Se tu não prestou atenção no código, tem que voltar pra ganhar um baita presente que pode valer até 30 mil reais. Mas Então, lembrando de entrar em contato com a SR para, de repente, estar com algum problema, precisa de uma consultoria aí na tua empresa, entre em contato. E se quiser seguir a SR e o Ariel nas redes sociais... É @srconsulting.io, nosso site, né, e o arroba. E se quiser me seguir aí no Instagram, Ariel Dornelles. É mais minha vida pessoal hoje, mas quero... Tá saindo do papel aí, tá no programa aí, começar a gerar um conteúdo aí de Salesforce pra vocês. E no LinkedIn também, Ariel Dornelles. Show de bola. Então, é isso aí, um abração e até o próximo episódio. Valeu!